E o Maurício Carlos pergunta, o que o senhor acha do Chico Xavier? Ouvi dizer que o senhor detesta ele. Chico Xavier era um homem muito bom. E eu admirava muito como bom, como caritativo. Porém, o conheço muito bem a ele e a toda a sua família. Ninguém de sua família acreditava nele. Ele tinha uma tendência, já comprovada pelos psiquiatras e com eletroencefalograma, etc., tinha uma tendência à loucura. E tinha surtos de loucura. Então a sua família o afastava muito e ele se refugiou na leitura, desde criança. Ler, ler, ler. Andar se aprende andando e a escrever se aprende lendo e escrevendo. Isso é o que fez ele toda a vida. Ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever. Já de jovencinho, até compunha algumas poesias e tal, mas não pensava que eram os mortos, claro. Sabia que era ele. Mas pouco a pouco, essa habilidade de escrever, que o seu sobrinho, Amaury Pena, era melhor do que ele. E com ele, lendo e escrevendo, Chico Xavier e a campanha que dos alrededores que exploraban ao bom Chico Xavier, homem bom, honesto, e disseram que Amaury Pena ia ser o sucessor de Chico Xavier. E Chico Xavier também queria, mas Amaury Pena sabia para a psicologia. E em Uberaba e em Uberlândia publicou nos jornais que não tinha nada a ver com os espíritos dos mortos, sino que era o que ele treinava, e treinava, lendo e escrevendo. Além do mais, o espírito guia, vamos chamá-lo assim, o espírito guia de Chico Xavier, o principal, seria Emmanuel, dizia ele, senador romano dos tempos de Cristo. A palavra Emmanuel não existe. É Emmanuel, Rafael, Gabriel, Miguel. Mas ele, homem que lia muito, mas só em português, não conhecia nenhuma outra língua. Todos os espíritos dos mortos não sabiam nada mais que português. E então ele dizia que ouviu que os latinos nunca carregam o aceito tônico na última sílaba. Então não é Emmanuel, inventou Emmanuel, senador romano dos tempos de Cristo. Coitado, ele não tinha culpa, era biruta. E então, mas muito bom, muito honesto e muito caritativo. Senador romano dos tempos de Cristo. Emmanuel significa Deus conosco. É um nome que se dava a Cristo. Nos tempos de Cristo, o cristianismo não tinha chegado a Roma. E como que um senador romano dos tempos de Cristo poderia chamar-se Emmanuel ou Emmanuel? Além do mais, se fosse um senador romano dos tempos de Cristo, eu desafiei muitas vezes, com carinho, não contra ele, que eu estimava muito, e ele também a mim, senão aos que ele enganava sem querer. Se fosse Emmanuel, teria que saber latim. Falei em latim com Emmanuel, com Chico Xavier, não entendeu uma palavra. E quando que um senador romano dos tempos de Cristo aprendeu português, que nem português havia naquela época, que é uma língua derivada do latim? E assim iríamos. E o espiritismo, então, Padre Quevedo? O espiritismo. O senhor não acredita, então, de fato, no espiritismo? O espiritismo para o senhor é uma... Não acredito no espiritismo. Uma bobagem. Tenho certeza de que o espiritismo... Bom, é um tema muito amplo que até que seria bom uma vez... Claro. Deixa eu dar um toque aqui. Uma vez por mês, Padre Quevedo aqui na Just TV, no programa Loucuras do Alexandrelli, Padre Quevedo explica. Sim, senhor. Bom, então estávamos falando do espiritismo, né? Do espiritismo. O espiritismo foi fundado por Allan Kardec. Hipólite León Denisal Rivel, ele se disfarçou de Allan Kardec porque dizia que ele tinha sido um monge druida. E claro, então por que não falava no druismo, na língua dos druidas? Se tem descoberto en Stonehenge, por exemplo, construções dos antigos druidas, dos monges druidas daquela época. Mas os cientistas têm dúvidas, perguntavam a Allan Kardec, druida, não entendia nada, não resolvia nada, mas Allan Kardec pertencia
a uma seita maçônica que não existe mais, que se chamava Hermetic Brotherhood of Luxor. Uma seita maçônica para combater o catolicismo. Isto é o que Allan Kardec, ele não disse nunca que tivesse revelações dos espíritos, não. Ele pegava os dos outros, especialmente Camilo Flammarion, que era seu médium. Depois Camilo Flammarion reconheceu que tudo era falso, que não eram os espíritos dos mortos, e ele recolhia de Camilo Flammarion, de Eleonora Piper, de grandes psíquicos que quase todos depois rejeitaram o espiritismo, e estudando e sendo estudadas, e ele não recebia nada. Ele foi o codificador muito inteligente. Pegava o que lhe interessava, excluía o outro. Aí nasceu o espiritismo. E depois Chico Xavier, e Eusápia Paladino, que também abandonou o espiritismo, não tinha faculdades parapsicológicas, não sabia explicar e pensava que era naquele ambiente de tanto espiritismo que eram os espíritos dos mortos. Sápia Paladino, Daniel Douglas Home, o maior psíquico, isto é dizer, o maior manifestante de toda clase de fenómenos parapsicológicos. Espiritismo, espiritismo, espiritismo. Mas reconheceu que não, que eram faculdades deles. E se retractou. Tanto Eusápia Paladino, como Daniel Douglas Home, como os melhores, foram estudados, estudaram, lançaram o espiritismo com uma solene errada, bobagem, e se fizeram católicos e praticaram o catolicismo, católicos praticantes até a morte. A porta. Então, Padre Quevedo, eu fico perguntando o seguinte, tem tanta gente que acredita nessas coisas, né? Por que a razão é tão difícil de entrar na cachola dessa turma, hein? E não só isso, né? Aqui tem muita gente mandando mensagem. Marcela Rodrigues, do Rio de Janeiro. Adoro suas opiniões. Beijão pro Padre Quevedo. Esse aqui mandou um palavrão, mas é legal. Esse programa é um programa democrático, pode mandar palavrão. Só que aí a gente também é democrático de colocar ou não no ar o palavrão.